vamos lá, né? A questão de número 1, ela vai falar sobre o buraco na camada de ozônio. E é só para você marcar aí o item que tem o principal destruidor da camada de ozônio, tá bom? E aí eu não vou nem comentar, obviamente, porque é a resposta, mas a gente falou isso bastante em sala, né? Inclusive tem lá no slide de vocês bem anotadinho qual foi o principal vilão da camada de ozônio. Então sobre a primeira questão aí, acho que tá todo mundo ok, né? Todo mundo ok com a primeira questão? Pronto, essa daí é mamar na teta da égua, né? Tá bem facinho. A segunda, gente, é para vocês citar 3 problemas ocasionados pela destruição da camada de ozônio. A gente viu na sala que o buraco na camada de ozônio, ele trouxe consequências, né? A gente sabe que a camada de ozônio, ela protege das radiações ultravioletas. Então, se houve esse buraco na camada de ozônio, né, já que ela foi destruída, desculpa, sono. Isso trouxe consequências. Então é para você escrever aí 3 consequências provocadas pela destruição da camada de ozônio, tá? O que é que essa destruição pode ocasionar de consequências para a gente? E aí também eu já comentei isso com vocês na sala, tá bom? Segunda questão, todo mundo ok também? Ninguém teve dúvida não, né? Não. Não. Então pronto, ótimo. Então vamos nós. Gente, na terceira eu coloquei uma figura, tá? E eu pedi para vocês fazerem uma relação entre efeito estufa e aquecimento global. Lembra que não é a mesma coisa, né? Vocês lembram que a gente comentou isso na sala que efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Porém, um está relacionado com o outro, tá bom? Você vai falar qual é essa relação. E no item B você vai dizer pelo menos 2 consequências do aquecimento global. Nós também falamos muito na sala. Lembra? Até eu coloquei aquela foto para vocês do urso polar. Vocês lembram? Sim. Pronto. Aí a quarta, bem tranquilo, eu pedi para vocês vão explicar qual é a diferença entre um tornado, um furacão e um tufão, tá? Não é a mesma coisa, a gente viu nas nossas aulas que eles são diferentes, e aí você vai só comentar a diferença. Ó, um tornado é isso, um furacão é assim e um tufão é assado, tá? Bem de boa. Na quinta, você vai marcar a alternativa incorreta sobre os terremotos. Cuidado, vou até marcar aqui para vocês. Não é para você marcar a errada, tá? Ou a certa, é a errada, tá bom? Gente, quando for em março, depois que o pessoal do online entregar o TD, aí eu vou marcar uma aula corrigindo o TD com vocês, tá? Pra gente responder ele todinho. Porque é importante. Então, gente, ok a quinta questão, o TD em si tá muito de boa, que foi só um TD de sondagem, né? Os outros TD vão ser mais emocionantes. Aí a sexta, você vai citar 2 fatores que podem provocar um tsunami. A gente viu na aula que existem algumas situações que podem levar a um tsunami, né? A gente viu pelo menos 3, eu pedi para você citar só 2. Na sétima, você vai citar 2 consequências do desmatamento. Cuidado, tá? 2 do desmatamento e 2 da eutrofização. Quais são as consequências, quais os problemas causados pelo desmatamento? E quais são os problemas causados, por exemplo, pela eutrofização, tá certo? E na oitava você vai explicar o que é chuva ácida e falar sobre as consequências dessa chuva para a sociedade, né? Quais são os problemas ambientais, quais são os problemas que ela pode ocasionar. Gente, ok o TD? Todo mundo ok com o TD? Sim. Tá bem de boinha, né? Então pronto, ó, se fosse a prova de vocês presencial, dava para responder sem nem pesquisar, não dava não? Sim. Sim, dava para responder tranquilo, né? Aqui uma questão ou outra, acho que vocês poderiam ter que pesquisar só a sétima, mas que podiam não lembrar da eutrofização, mas daria para fazer, tá bom? Então pronto, esse é o TDzinho de vocês, que vocês vão entregar aí no começo de março, tá bom? E creio que se Deus quiser no próximo mês a gente já faz as provas presenciais, né? O TD pesquisado, mas presencial, tá bom? Então, gente, todo mundo tranquilo, né, com o TD? Sim. Então pronto, sétimo ano aí, todo mundo de boinha. Larinha, ok? Adiele, Bia, tudo ok? Pronto, então ótimo. Maria, Riquelme. Então vamos lá. Cadê o resto do povo, hein? Tá dormindo, né? Só pode. Fernanda, ela conseguiu entrar. Quem? Ô tio, a gente tem um grupo
do sétimo ano. Aí a Maria botou lá, né, que tinha aula. E o grupo tem um monte de gente, mas até agora ninguém tá no grupo, tá aqui. Sei não, viu? Então pronto, só chora, não veio e perdeu a aula. Então vamos lá. Então, gente, a gente vai começar a falar sobre o capítulo 3 agora, tá? Se fosse no presencial, a gente já iria fazer o primeiro experimentozinho nosso. A gente não tem laboratório, mas tem alguns experimentos que dá pra gente fazer. E aí a gente vai trabalhar hoje sobre o método científico, tá? Essa é uma aula, gente, extremamente importante, tá? Eu fiquei muito feliz porque até o ano passado não tinha esse conteúdo no sétimo ano. Geralmente ele só era dado no ensino médio, né? Lá, quando a gente estudava biologia, geralmente os meninos do nono ano é que viam esse conteúdo. Mas agora com as mudanças da BNCC, né, ele foi trago para a partir do sétimo ano já ter noção sobre o que é o método científico. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês vão entender agora, hoje, como é que um cientista trabalha, independente de onde ele estiver, né? Em qualquer parte do mundo, todos os cientistas eles seguem um método científico, né? A ciência ela não é feita de qualquer maneira, ela é feita utilizando várias etapas, várias técnicas. Então, assim, o Riquelme vai fazer um estudo científico, a Lara vai fazer outro, a Adiele vai fazer outro. Independente que os estudos de vocês sejam diferentes, a Lara vai pesquisar sobre a importância da vitamina C no combate à gripe. Já o Riquelme quer pesquisar, por exemplo, se pessoas que ingerem mais frutas, elas têm uma imunidade maior. Já a Maria quer pesquisar, por exemplo, se é possível utilizar a água do mar e transformar ela numa água potável. Então, independente dos estudos que vocês vão fazer, ó, tá vendo que a Lara está fazendo uma pesquisa diferente do Riquelme, que está fazendo uma pesquisa diferente da Maria. Mas todos vocês, apesar das pesquisas serem diferentes, vocês vão realizar essas pesquisas utilizando o método científico, tá certo? Que a gente vai conhecer agora o que é o método científico, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês as anotações que eu fiz no Word, tá bom? Me digam aí se apareceu para vocês. Apareceu o TDzinho, capítulo 3? É como se fossem as anotações. Ainda não? E agora? Tio, eu consegui não ver. Tá conseguindo ver? Tá todo mundo vendo? Pronto, tá todo mundo vendo, né? Ótimo. Sim. Então tem aí, ó, ciência, sétimo ano, professor, esse espetáculo da natureza. Por isso eu coloquei uma carinha feliz, porque eu sou top. Capítulo de número 3 do papel da ciência, tá? E aí, gente, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula que ela é uma aula bem de debate mesmo. Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Então, primeira coisa, vocês concordam que eu coloquei logo assim, ó, a ciência, né, o estudo científico, ele promoveu o avanço da tecnologia e trouxe inúmeras melhorias para a sociedade. Aí vamos lá. De vez em quando eu vou ficar saindo aqui da tela para me ficar olhando aqui para vocês. Então, gente, olha só. Citem aí, vou começar aqui com a Lara. Lara, pense em alguma coisa que a ciência trouxe uma melhoria. Pense em alguma descoberta científica que trouxe assim uma qualidade de vida muito melhor para a gente. Como é que eu tô pensando? Tá bom, pensa aí. Todo mundo começa a pensar que eu vou perguntar tudinho, viu? Pense aí em algo que você diz assim, rapaz, graças à ciência nós temos tal coisa. Tem a vacina, né? E pronto, falamos logo vamos pensar logo assim a nível de pandemia, né? O que é que mais se esperava nesse ano que passou era uma vacina e graças a Deus e graças ao estudo científico, né? Aos cientistas, deixa eu só fechar aqui minha janela, que senão eu vou morrer afogado. Pronto, eu vou acender a luz porque vocês não são coruja, né? Pra ficar vendo no escuro. Pera aí. Pronto, melhorou. Pronto, então vamos lá. Então, gente, como a Larinha falou, né? A vacina foi uma das principais, né? O que seria da população brasileira, em termos científicos, se não fosse a vacina. Outra coisa, vamos lá, Riquelme. Vai fechar? Alguém já pensou em outra coisa? Bia, Adiele, Maria? Eu tinha pensado
sobre aquela vacina que nós tomava com, tipo, um febre, Tipo- negócio ruim. Tipo o que, Maria? Quando a gente era bebê, a gente não tomava uma vacina que até hoje até tá marcado. Ah, sim, pronto, Maria, muito bem. Aquela marquinha que você tem. Qual é, o que, Raquel? Variola. Pronto. A Maria também comentou uma coisa muito importante, né? A Bia agora, o tratamento de doenças e vacinas. Essa marquinha que a gente tem, gente, é a vacina da BCG, que é a vacina contra a tuberculose, tá? A tuberculose é uma doença bacteriana, que a gente vai estudar ela mais pra frente, quando a gente for estudar sobre bactérias, tá bom? A gente vai ver muita doença esse ano. A Bia colocou aqui tratamento de doenças e vacinas. Além disso, gente, vamos pensar na tecnologia. Os dispositivos de celular, as televisões de LED, né? Os smartphones, tudo isso, toda essa tecnologia é graças ao estudo científico, né? Graças ao avanço da ciência, na eletricidade, a descoberta da eletricidade, né? Como manusear, por exemplo, determinados aparelhos, o uso do microscópio, né, que também trouxe avanços significativos para o campo da biologia, tá bom? Então, assim, se a gente for comentar aqui, a gente vai passar o dia todinho falando em todas as descobertas que a ciência nos possibilitou, tá? E uma coisa que para muitos alunos é difícil de entender é que quando a gente fala de ciência, geralmente vocês pensam em quê? Vocês pensam na matéria que a gente estuda de ciência, né? Sobre a natureza. Só que, por exemplo, gente, o Elias também é um cientista. Vocês sabiam disso, né? História é uma ciência também. Matemática é uma ciência. Geografia é uma ciência. Só que são ciências humanas. Por exemplo, a história é uma ciência humana. Já a ciência que vocês estudam comigo são as ciências naturais. São as ciências voltadas para o estudo da natureza. Que aí entra a química, a física, a biologia, tá certo? Aí tem as ciências da saúde, que vem a medicina, vem a fisioterapia, a enfermagem, tá certo? As ciências exatas, que vem a matemática, tá certo? As engenharias. A Vitória, que é professora de português, a língua portuguesa é uma ciência, as ciências da linguagem, né? Então, todas as disciplinas que vocês estudam são ciências, não é só a minha, né? A minha é ciência, mas são as ciências naturais. Ok até aí? Deu para entender? Sim. Tá bom? Então, nós temos vários tipos de ciência, tá certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, eu coloquei o seguinte, ó. A vacina contra o novo coronavírus, né, é o melhor exemplo disso. Inclusive, na sexta-feira eu vou gravar uma aula para vocês especial sobre os cientistas brasileiros, né? Você sabe que tem muitos cientistas brasileiros, gente, aí dando gás, né? Infelizmente, a ciência do Brasil, às vezes, ela não é tão valorizada assim. Mas o Brasil possui cientistas de nível altíssimo, cientistas de ponta, que estão fazendo trabalhos maravilhosos, tá? Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar em tilápia? Aquele peixe que tem, a tilápia? Sim. Já? Não? Tilápia é um peixe que tem, muito gostoso, por sinal. Eita, dianche, que delícia. Tilápia é bom. E aí, cientistas aqui do Ceará, lá da Universidade Federal do Ceará, da UFC, aqui na Bezerra de Minotão e Bezerra, alguns cientistas de lá desenvolveram um curativo baseado na pele da tilápia para pessoas que sofrem queimaduras, porque a pele da tilápia ela tem características que auxiliam na cicatrização. Então eles conseguiram desenvolver um curativo que é muito mais barato que os curativos que se tem e é muito mais eficiente, né? E é um curativo baseado na pele de um peixe. Isso foi desenvolvido aqui no Ceará, né? O primeiro clone, gente, o primeiro animal clonado do Brasil vivo foi uma ovelha, tá? Não, mentira, foi uma vaca, a vaca Vitória, e ela nasceu aqui no Ceará, ela nasceu lá na UES, na universidade onde eu estudei, né? Os cientistas que desenvolveram o clone foram daqui do Ceará. Sabiam disso? Muito. Vendo? O Brasil, pois é. Eu tinha pensado que você estava se referindo à tia Vitória. Não, mina, a vaca Vitória é uma vaquinha que foi clonada, que o nome dela é Vitória. Meu Deus, Lara. Vou fazer hora com a Vitória agora, quando chegar na aula. Ei, Vitória, tem uma vaca que tem teu nome. Mas a gente, a professora de português, não é uma vaca, pelo amor de Deus. Essa aula está sendo gravada. Oi. Tio, fala que é a Lara que falou isso. Eu vou dizer que foi a Lara. Vitória, a Lara disse que a vaca Vitória era Mas tua. a pessoa que está falando é tia Vitória. Não é ela não, tá?
Então, aqui no Brasil, gente, tem muitos cientistas tops, tá? E aí aqui eu coloquei o livro de vocês, trouxe alguns deles, eu até marquei aqui para vocês verem. Alguns cientistas famosos, vamos lá. Primeiro aqui colocou o Edward Jenner, né? O Edward Jenner vocês já devem ter dado uma lida, que ele foi o cientista responsável pela primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola, né? A varíola é uma doença viral que a gente vai estudar quando a gente for estudar sobre os vírus, tá? Que era uma doença bem tensa, hoje em dia ela já está controlada. E a primeira vacina, quem desenvolveu o conceito da vacina foi o Edward Jenner, tá? Vocês lembram que até eu pedi para vocês darem uma lida na sala, que ele fez a vacina através da vaca, que as vacas também pegavam varíola, só que quem estava perto das vacas não pegava, né? Quem tinha contato com as vacas acabava pegando uma forma mais branda. E aí ele injetou as células doentes numa criança e essa criança ela ficou imunizada, né? Vocês lembram disso? Tá até no livro de vocês, tá? Pronto. Tanto é que a palavra vacina vem do latim da vaca, porque a primeira vacina foi desenvolvida a partir das vacas, tá bom? Outro cientista muito top que vocês vão estudar eles ano que vem é o Charles Darwin, que é o pai da evolução, né? Foi o cientista que propôs o conceito da seleção natural, que ele vai dizer que os seres vivos mais adaptados são os seres que sobrevivem, tá? E aí vocês vão estudar isso no ano que vem. Outro cientista top, inclusive tem muitos laboratórios aqui em Fortaleza, não sei se vocês já viram o laboratório Louis Pasteur. Alguém já viu algum laboratório assim? Não. Não, acho que pela MSG não tem um. É um laboratório de análises clínicas que o nome dele é em homenagem a um cientista muito renomado, né? Que foi o Louis Pasteur, que foi o cientista que fez os primeiros estudos sobre os micro-organismos para provar a existência que os micro-organismos existem, tá? Foi ele também que desenvolveu a vacina contra a raiva e uma técnica que até hoje leva o nome dele. Quem aqui já ouviu falar em leite pasteurizado? Às vezes você vai comprar uma caixa de leite e tem assim, leite pasteurizado. Já ouviram falar nisso? Não. Não? Gente, a pasteurização não é pastel não, tá? Pastel é pastel de carne, de queijo, de frango, de carne, queijo de flango. A pasteurização é uma técnica em homenagem a Louis Pasteur que ele desenvolveu, que no caso consiste em você aquecer, né, o leite, por exemplo, até uma temperatura de 60 graus por alguns minutos, depois você resfria. E aí esse choque térmico acaba matando os micro-organismos e preservando o sabor do leite, né, fazendo com que ele dure mais tempo. Então hoje em dia essa técnica é extremamente utilizada para aumentar o prazo de validade dos alimentos, para fazer os alimentos, principalmente leite, durar mais tempo, né? Porque mata os micro-organismos. E essa técnica foi desenvolvida por ele, tá bom? Esse aqui, todo mundo que já ouviu falar na Fiocruz, né? Pelo amor de Deus, nessa época de pandemia, só o que se fala é na Fiocruz. Que é a fundação... Eu assisto jornal. Pronto, só o que tem nos jornais, a Fiocruz, gente, é a Fundação Oswaldo Cruz, em homenagem ao cientista brasileiro Oswaldo Cruz, que foi um cientista que lutou muito no Brasil contra a varíola, né? A vacina que foi desenvolvida pelo Jenner, ele foi um dos caras que batalhou muito para que a população brasileira fosse vacinada. Não sei se vocês sabem, mas vocês vão ver isso na aula de história. Houve uma revolta no Brasil chamada Revolta da Vacina, porque as pessoas não queriam se vacinar por medo. E aí a polícia chegou ao ponto de ter que invadir as casas. A galera chutava as portas mesmo e obrigava as pessoas a se vacinar. E aí muita gente se revoltou, e isso é chamado de Revolta da Vacina. Só que naquela época as pessoas também não sabiam direito. Oi. Tem até uma farmácia de manipulação com o nome Oswaldo Cruz, lá na Praça do Ferreira. Tem. O Oswaldo Cruz foi um cientista, um médico brasileiro muito importante. E aí muitas farmácias levam o nome dele, né? E a própria Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é um centro de referência aqui no Brasil, gente. A Fiocruz, ela você tem ali na Fiocruz, por exemplo, os biólogos mais tops, né? Biólogos, microbiologistas, biotecnólogos, né? A galera da área da saúde. Inclusive, juntamente com a Fiocruz, nós temos também outro centro de referência no Brasil, que é o Instituto Butantan, né? Que foi onde foi desenvolvida a nossa vacina. O Instituto Butantan é uma referência no tratamento de picada de serpentes, né? O desenvolvimento de soros, antídotos, foi desenvolvido lá no Instituto Butantan, com 2 cientistas brasileiros, Vital Brasil e o Adolf Lutz também, que é esse último aqui que eu coloquei para vocês conhecerem também, tá?
Além da Fundação Fiocruz, gente, o Oswaldo Cruz também lutou contra a peste bubônica no Brasil e sobre o saneamento básico, né? Ele foi um dos defensores do saneamento básico, da higienização. E vocês acham que essa revolta da vacina que houve há muito tempo atrás quase se repetiu agora, né? Porque você vê o tanto de gente aí também falando merda sobre a vacina, né? Falando coisa contra a vacina, de que a vacina vai transformar a gente em jacaré, que a vacina é tensa, e aí é difícil. Então, gente, cuidado, tá? Uma vacina, para ser feita, ela tem todo um rigor científico. Se a vacina foi feita agora e já foi lançada, não se preocupe porque ela foi testada. Todo o método científico que a gente vai ver aqui, ó, todas essas etapas aqui foram seguidas, tá, para que essa vacina fosse desenvolvida. Ah, mas uma vacina geralmente demora 5, 6 anos para ser produzida. Por que que a do coronavírus foi feita em menos de um ano? Vocês têm noção por quê? Eu sei, tio, porque... Foram muitos cientistas trabalhando ao mesmo tempo. E também muitas universidades boas, né? E muito o quê, Maria? Muitas universidades. Sim, justamente como a Maria e a Larinha falou. Gente, você tem o mundo inteiro focando em uma doença só, né? Pela primeira vez, assim, você teve, em menos de um ano, foram mais de 280 mil artigos científicos publicados. Então você tem cientistas do mundo inteiro estudando sobre o coronavírus. E você sabe que o coronavírus, o SARS-CoV, né, 2, ele foi descoberto em 2019, né? Ele apareceu em 2019. Mas a família do coronavírus em si já se vinha estudando sobre ela há muito tempo, já se sabia muita coisa sobre a família SARS-CoV, né? O coronavírus foi inédito, né? O novo coronavírus, mas a família do coronavírus já era estudada, então já se tinha informações sobre ele também, tá? Então, pessoal, outro cientista muito conhecido no Brasil é o Carlos Chagas, que foi quem descobriu os sintomas e o tratamento da doença que leva o seu nome, a doença de Chagas. Vocês vão estudar essa doença também, tá? Essa doença é provocada pelo barbeiro, que é um mosquitozinho, um besouro, que ele pica a pessoa e ele transmite essa doença, tá? O principal sintoma da doença de Chagas é o aumento do coração, que a gente chama de cardiomegalia, o coração crescido. Mas a gente vai estudar isso na aula de protozoários, tá bom? Ok, até aqui sobre esses cientistas. Tio, você vai deixar o slide lá no Google Class? Vou deixar essas anotaçõezinhas lá para você passar pro caderno, tudinho aqui, viu? Então, meu povo, aqui é só alguns cientistas, né, que eu trouxe para vocês conhecerem. Tem muito mais, tem centenas, milhões de cientistas. E aí, depois na sexta-feira eu vou fazer uma aula para vocês sobre alguns cientistas brasileiros, né? Principalmente que lutaram aí contra o coronavírus e vocês precisam conhecê-los, tá bom? Então vamos lá, já que a gente falou já sobre os cientistas, né, o papel desses cientistas, que são a galera da ciência, as pessoas que estudam ciências, né, os médicos, os químicos, os físicos, né, os engenheiros, cientistas sociais. Como é que é feito o trabalho científico? Esses cientistas, eles não fazem um trabalho de qualquer maneira, gente. Todos eles seguem um conjunto de etapas para que eles consigam produzir novos conhecimentos, novas descobertas serem feitas. É necessário seguir uma investigação científica, tá? Vou deixar marcadinho aqui para vocês verem. Então, o que é uma investigação científica? É um conjunto de etapas que todos os cientistas utilizam a fim de produzir novos conhecimentos. Como eu falei para vocês, para o Riquelme fazer uma pesquisa ou para a Maria fazer uma pesquisa, né, para descobrir alguma coisa nova, ela precisa seguir um conjunto de etapas. E esse conjunto de etapas é o famoso método científico, tá certo? Vocês já tinham ouvido falar em método científico? O que é? Ouvido falar sim, mas o que é eu não sei não. Pronto, mas alguém já tinha ouvido falar em método científico? Sim. Sim? Pronto. E vocês têm noção do que seja um método científico? Um método científico. Hã? Um método científico. Não, mas aí temos um Sherlock Holmes aqui. Gente, o método científico... Como é, Riquelme? Por meio de hipótese. O método científico, ele é um conjunto de etapas que todos os cientistas devem seguir.
Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o exemplo do livro de vocês, que eu achei interessante, mas existem outros. Eu trouxe só para você poder entender de fato. Então, vamos lá. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos supor que todos vocês aqui vão fazer uma pesquisa. E para começar uma pesquisa, qual é o primeiro passo? Olha aqui. Observação. Gente, tudo nas ciências começa como? Começa de uma observação. Quem poderia dar um exemplo? Um exemplo de observação? Algum fato científico que você queira estudar. O que seria a observação? Vou pegar o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que você quer estudar o seguinte: é possível obter água apropriada para beber quando uma pessoa está perdida no oceano, sofreu um naufrágio e ela está numa ilha, por exemplo, ou num mar, alto mar, num barquinho. É possível obter água para beber? A gente sabe que não pode beber água do mar, mas será que dá para transformar aquela água numa água potável? Então essa é uma pergunta que vocês querem responder. E aí, para começar um método científico, o problema que a gente tem é essa situação. Tudo começa com a observação. O que seria a observação? Seria você analisar bem o que você quer estudar. O que é que a gente quer estudar aqui? Qual é o nosso problema? É sobre a água do mar, né? Se é possível transformar em água potável. Então, o que é que você pode fazer? Vou pegar aqui o exemplo da Lara. Larinha, o que é que seria a observação? Você pode coletar essa água, pegar um copo, um frasco, pegar um pouquinho dessa água, colocar no barco, né? E você vai começar a observar. O que é que você vai observar aquilo ali? Você vai ver que na hora que você provar um pouquinho daquela água ali, você vai perceber o quê? Ela tá salgada. Pronto, a primeira observação que a Lara fez é: essa água é salgada. Outra observação que ela vai fazer: se ela deixar essa água dentro do copo e o sol estiver muito quente, ela vai perceber que depois de um tempo, quando ela olhar para o copo, a quantidade de água vai estar igual? Vai estar a mesma? Não. Não. Ela vai perceber que o nível... Como é, Riquelme? Vai diminuir. Pronto. A segunda observação. A primeira observação foi o quê? A Lara provou um pouquinho da água e ela falou: poxa, essa água é salgada. Primeira observação. Segunda observação. O Riquelme também está no barco, aí olhou e falou assim: gente, olha só. À medida que o tempo está passando, o volume de água está diminuindo. Então, gente, vocês percebem que tudo na ciência, todo método científico, ele começa o quê? Ele começa com observação. Você tem um fenômeno que você quer estudar, alguma coisa que chama a sua atenção, e você vai querer estudar por que aquilo está acontecendo. E tudo começa observando. E aí você vai tentar obter o máximo de informação possível observando aquilo que você quer estudar. Então, no caso aqui da gente, nós estamos querendo resolver esse problema da água do mar, se dá para transformar em água potável, nós já tivemos duas observações. A primeira, a Lara descobriu que a água é salgada, ela provou, ela falou: gente, essa água aqui é diferente da água que a gente bebe. E o Riquelme também observou outra coisa, que à medida que o tempo vai passando, o nível da água vai diminuindo. E aí agora qual é o segundo passo? O primeiro é a observação. O segundo é a problematização. O que é a problematização? É você começar a fazer perguntas, levantar questionamentos, levantar problemas para resolver. E aí vamos supor aqui um problema. O primeiro problema que a Lara pensou é o seguinte: Lara, a água não é salgada? Você não provou e descobriu que a água é salgada? Certo? Sim. Aí a Lara pode fazer uma pergunta. Gente, aí reúne a equipe aqui. Primeiro problema: será que se a gente beber essa água salgada, ela vai trazer prejuízo para a nossa saúde? Isso é um... Tio. Oi. E quem tem hipertense? Quem é hipertenso são pessoas que têm uma grande quantidade de sal, que não podem comer muito alimento salgado. Mas aí a água prejudica? Prejudica. Peraí, eu não posso responder isso agora, porque a gente ainda não chegou numa conclusão. Vamos seguir todas as etapas. Primeiro, a gente fez uma observação. Segundo, a gente vai começar a levantar problemas. Toda vez que você observa uma situação, você vai fazer problemas, você vai levantar questionamentos que devem ser respondidos. Pronto, a Maria acabou de fazer. Oi, Larinha. Tipo, quando a gente tá na praia, que vem aquela onda e vem a espuma, assim, pro finalzinho, por quê? Pronto, outro questionamento.
As perguntas a gente responde no final. O que é que a Lara acabou de fazer? A Lara fez uma observação. Olha, Lara, tu seguiu o método científico, não foi? Primeiro, a Lara observou. A Lara observou que quando as ondas vêm, vem uma espuminha. Isso é o quê? Isso é a problematização ou é a observação? Observação. Observação. Aí vem a segunda etapa do método científico. Agora ela vai para a problematização, ou seja, ela vai tentar responder uma pergunta. Qual é a pergunta que ela se fez agora? Por que que quando a onda do mar vem essa espuminha na frente? Isso é a problematização. Agora, Lara, para responder isso aí, a gente vai ter que ir para a terceira etapa. Antes disso, vamos fazer outra pergunta. A primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: será que se eu tomar essa água salgada, ela vai trazer prejuízo para mim? Aí a Adiele faz outra pergunta: será que é possível transformar essa água numa água potável? Será que dá para transformar a água do mar numa água boa para beber? Então, isso também é problematização, é a segunda etapa. E agora, qual é a terceira etapa? Já observamos, já... Tio, Oi, Maria. tio, de onde é que vem o sal da água? Da onde é que vem o sal? Outra pergunta. É. Isso é o que, gente, que a Maria fez? Observação ou problematização? Observação. Não, agora você não observou, você já fez uma pergunta. Da onde é que vem o sal da água do mar? Isso é uma problematização, você levantou uma pergunta, um problema para ser resolvido, tá certo? As respostas a gente vai descobrir no final. Qual é a terceira etapa agora? A terceira etapa, gente, depois que vocês observaram, depois que vocês levantaram um problema, a gente agora vai para a terceira etapa. Qual é? Formular a hipótese. O que é formular hipótese? Formular hipótese é você tentar pensar em alguma resposta que consiga explicar as dúvidas que você teve. Geralmente, na hora que você vai levantar uma hipótese, isso é baseado em quê? Em um conhecimento que você já tem. Então, por exemplo, já que o nosso foco aqui é a água do mar, então vocês vão ler o máximo possível sobre a água do mar para tentar descobrir o máximo possível de informação. Agora que a gente já tem informações, a gente vai começar a levantar as hipóteses. Então vamos lá. Qual seria a hipótese para a primeira situação? Qual foi a primeira observação que a Lara fez? Ela provou a água do mar e ela viu que essa água era salgada. E aí a pergunta, qual é a hipótese que a Lara vai propor? Por que a água é salgada? Vamos tentar criar uma explicação para isso, com base no que a gente já sabe. Qual seria a hipótese do fato da água estar salgada? Possui uma maior concentração de sais em sua composição. Pronto. O que é que a gente... Qual é a primeira hipótese do Riquelme? Poxa, a água é salgada por causa das algas? Não por causa das algas, mas sim porque há uma grande quantidade de sais dissolvido. Tá bom, Adiele? E aí, gente, a primeira hipótese é... A gente sabe que a água do mar é salgada, porque existem sais dissolvidos. Se existem sais dissolvidos e a água é muito salgada, é porque a quantidade de sais que está dissolvida ali é alta, é grande. E aí a segunda hipótese é, seria possível separar transformar essa água do mar, tirar esse sal? Aí você pode pensar assim, rapaz, eu sei por que o volume da água diminuiu. Qual é a hipótese para explicar isso ao longo do dia? Tio, é porque o sol ele suga a água e vai pro céu, e aí depois chove. Pronto, vamos só mudar as palavras. O sol não suga a água. A gente pode melhorar isso aí. O que é que acontece na verdade? Pelo calor do sol, né, a água aquece e ela vai passar do estado líquido e ela vai começar a se transformar em vapor. E aí, como a água vai evaporando, o nível de água vai diminuindo. Certo? A gente sabe disso. A gente sabe que quando esquenta demais, a água ela vai começar o processo de evaporação. Só que isso que a gente falou agora, gente, é uma verdade? Tudo isso já está comprovado? Ou é uma hipótese ainda? É uma hipótese. Para saber se essa hipótese é verdadeira ou não, os cientistas eles observam, se fazem as perguntas, criam hipótese, ou seja, a gente acha que isso acontece por causa disso. Mas como é que eu faço para ter certeza que a minha hipótese é verdadeira? Eu tenho que apelar para quê? Para a quarta etapa, que é uma das mais importantes de todas, que é
a experimentação. Tudo tem que ser provado com experimentos. Se a gente levantou duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é que a água do mar tem sal e que a gente não pode beber porque esse sal deve fazer mal. E depois a gente também chegou a uma conclusão de que o fato da água ter diminuído de volume, né, é porque quando evaporou, quando esquentou demais, a água evaporou. Como é que a gente faz para provar isso? Os cientistas têm que ir para os experimentos. Então, toda vez que um cientista propõe uma hipótese, gente, essa hipótese ela tem que ser testada. Se a Lara fizer um experimento e não comprovar o que ela planejou, a hipótese dela está errada. Vai estar valendo essa hipótese? Pode ser publicada? Não. Essa hipótese ela só vai valer como uma teoria de verdade se a Lara fizer os experimentos e os experimentos comprovarem aquilo que ela formulou. Então, sempre quem determina se vai estar valendo a hipótese ou não é o experimento. Se você pensa uma coisa e o experimento diz outra, então você tem que mudar a sua hipótese, tá certo? E é assim que os cientistas fazem. Às vezes eles criam uma hipótese, mas eu acho que a explicação é por causa disso aqui. Só que simplesmente não é achar, né? Eles estudam muito e a gente, com base nos nossos estudos, a explicação provável é isso. E aí eles vão fazer os experimentos. Se os experimentos comprovarem, ótimo. Se os experimentos não comprovarem, então eles vão ter que mudar a hipótese. Rapaz, então a gente pensou que era assim, então realmente não está acontecendo desse jeito. Então a gente vai ter que estudar, já pensar em outra coisa que consiga explicar a nossa prática, tá? Então como é que a gente poderia provar as nossas hipóteses? Quais são os experimentos que a gente poderia fazer para provar que essa água do mar não é boa para se beber? Alguém consegue pensar em um experimento? É só botar a pessoa que tá duvidando pra beber. Não, mas aí tu vai matar a pessoa, né? A gente não pode fazer um experimento, teste e a pessoa morrer. O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer assim, ó. Você poderia pegar um frasco de vidro, colocar um pedaço de carne dentro e encher de sal. E depois você tapa o vidro. Você vai ver que à medida que o tempo vai passando, a carne ela vai perdendo água. Quando você enche de sal, a água que está dentro da carne vai saindo. Ou seja, o sal tem um poder de desidratação. Tanto é, meu povo, que não sei se vocês sabem, mas antigamente, quando não tinha geladeira, para preservar a carne, o que é que as pessoas faziam? Faziam a salmoura. Pegava a carne, enchia de sal. Porque o sal tira a água da carne e aí preserva, né? Evita que as bactérias se proliferem. Então, se você pegar um recipiente de vidro, colocar um pedaço de carne e colocar uma quantidade de sal e tapar o vidro, você vai ver com o tempo, no final do dia, você pega o vidro, você vai ver que a carne está desidratada, tirou água. Aí esse experimento comprova a nossa hipótese. O que é que você pode pensar, rapaz? Se quando eu coloquei o sal na carne, a água da carne saiu, se eu ficar tomando essa água salgada, as minhas células vão começar a perder água e eu vou desidratar. Foi comprovada a nossa hipótese com o experimento? Sim ou não? Sim, então a nossa hipótese está correta, porque a gente conseguiu provar com o experimento. Mas detalhe, esse experimento basta fazer uma vez só para comprovar? Não, o experimento, gente, são repetidos várias vezes nas mesmas condições. Por exemplo, se a Lara fez o experimento a 20 graus Celsius durante o dia, para comprovar, o Riquelme também tem que reproduzir o experimento no mesmo horário, nas mesmas condições. Tá? Porque se o Riquelme fizer, por exemplo, à noite e não der certo, significa o quê? Que o da Lara está errado? Não, é porque as condições que o Riquelme fez foi diferente. Para aquelas condições não dá certo, mas para as condições que a Lara fez dá certo. Então, o cientista não faz o experimento uma vez só, ele tem que repetir várias vezes e tem que dar sempre o resultado igual. Oi, Larinha. Eu percebi que, tipo assim, quando a gente pesca, né, o peixe tá no mar salgado. Aí que a gente cozinha, tem que botar sal, por quê? Para temperar. Mas eu posso deixar... Ai, fiquei rouco. Se você fizer só com a água do mar, não é muito bom, porque existem muitos tipos de sais. Então é bom você lavar, até mesmo como você lava o peixe, você vai tirar o sal. Porque você lava com a água da torneira, que não é uma água salgada. E aí você tem que temperar de novo. Tá bom? Ô tio, Oi, Maria. Tio, é certo a gente sempre... Não esqueci o que eu ia falar.
sempre lavar os alimentos na água normal, que cai da torneira, porque muitas das vezes a água que cai da torneira, quando ela é de rua, né, não tem caixa, ela tem, como é o nome do negócio, gente? Cloro. E aí vai coisar a comida, né, não? Não, mas o cloro que a gente bota, Maria, é justamente para matar os micro-organismos. Mas, por exemplo, pessoas que não têm água encanada, que não têm tratamento de água, né? No caso da CAGES, o que é que eles têm que fazer? Eles geralmente pegam água de poço, ou então água de cacimba. Então, essas pessoas que não têm água encanada, que a água não é tratada, eles não podem simplesmente pegar aquela água e lavar os alimentos, não. Antes disso, eles têm que ferver a água, filtrar, para depois eles poderem utilizar. No nosso caso, a gente não precisa porque a nossa água já é tratada pela CAGES. Então, ela já chega uma água potável, tá certo? Ah, entendi. Tá bom? O tio Nicolas estava chorando porque ele perdeu a sua aula. Oh, meu Deus. Já tá quase terminando mesmo. Então, gente, só para encerrar, olha só. A gente já conseguiu provar a primeira hipótese com os experimentos. Para provar a segunda hipótese, qual foi a segunda hipótese? Que ao longo do tempo a água estava sumindo porque estava evaporando. Como é que a gente prova isso? É muito simples. Você pode pegar a água, colocar um plásticozinho, tapar o copo com um plástico e colocar no sol. Você vai ver que ao longo do dia, que o tempo for passando aí e o dia for esquentando, no final do dia, quando você recolher o copo, você vai ver que no plástico você tem água livre de sal. A água evaporou, ficou retida ali no plástico e no fundo do copo tem só o sal. Isso comprova a hipótese do Riquelme de que a água diminuiu porque estava evaporando. Tá bom? Então, depois que você faz os experimentos várias e várias vezes e você consegue resultados de acordo com a sua hipótese, aí agora você vai para a conclusão. O que é que a gente conclui com base no estudo que a gente fez agora? Primeiro, a gente concluiu que a água do mar é uma água que dá para beber? Não, ela não é uma água potável. Por quê? Porque se a gente beber, a gente pode sofrer desidratação. Segunda conclusão que a gente teve é que essa água, ela pode ser transformada em água potável. De que maneira? A gente pode fazer um processo de evaporação, fazer com que essa água seja evaporada, né? E a gente consiga obter essa água livre do sal. Então, gente, deu para você entender como é que é o método científico? Então, todo cientista, ele segue o método científico, ou seja, ele tem que observar, levantar um problema, né, fazer uma pergunta sobre aquilo que ele quer descobrir, criar hipótese para responder aquelas perguntas, e para comprovar essas hipóteses, eles têm que seguir para a experimentação, e eles vão fazer os experimentos. Repetir os experimentos várias vezes, nas mesmas condições. Depois que eles fazem os experimentos várias vezes e conseguem os mesmos resultados, aí sim você pode concluir. Então, quando você vê no jornal, por exemplo, dizendo que a vacina do coronavírus ela tem uma eficácia de 80%, 70%, isso tudo, gente, para chegar nesses valores, quando isso é publicado, quando isso é falado na mídia, é porque já se passou por todas as etapas do método científico. Já foi observado, já foi testado várias e várias vezes até você poder chegar numa conclusão. Então, quando o cientista publica um trabalho, dentro do mundo das ciências, tudo é baseado em artigo. Então, todas as descobertas que a Lara fez, ela vai escrever um artigo científico e vai publicar nas revistas científicas para todo mundo ler a descoberta da Lara. Então, quando alguém publica Oi. As pessoas que pensam que a vacina, se tomar a vacina vai virar jacaré, acho que as pessoas, eu tava aqui pensando, deve achar deve ser louca, porque, tipo assim, não tem como você ser um ser humano e do nascer começar a ter pata, rabo e virar um jacaré. Gente, isso são pessoas que, infelizmente, não têm conhecimento científico, ficam dizendo aí que a vacina, eu já vi muito, até mesmo dentro de igrejas, falaram que a vacina é do diabo. Gente, não tem nada a ver, são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento científico nenhum e ficam falando do que não sabe. Bia, tá tão caladinha, tá entendendo, Bia? Você deu para entender o método científico, as etapas do trabalho científico? Pronto, show. Adiele, tudo ok? Ok. Muito bem. Larinha, Riquelme aí. Sonhador. O Nicolas chegou agora. Pronto.
Então, pessoas, olha só, a gente vai terminar nossa aula por aqui, tá bom? O Nicolas chegou no final. Mas é isso aí. Então, gente, ó, eu deixei essa aula gravada, tá? Pra quem não pôde assistir, eu vou depois postar lá no YouTube. Mas foi muito bom vocês que já estiveram aqui, porque vocês puderam participar, tirar as dúvidas, né? Quem tá em casa vai só assistir, mas não vai poder tirar dúvida nem nada, porque já passou, né? Vai só tirar dúvida lá pelo Clécio. Mas vocês que já estão aqui, já tiram dúvida direto comigo. E é bom o contato com vocês, até pra matar um pouquinho a saudade, tá bom? Então, gente, a gente encerrou nosso capítulo 3, tá certo? Todo mundo aí deu para entender agora o que é o método científico. Toda vez que você vê agora um trabalho científico, entendam, né? Quando alguma pessoa fala besteira perto de você, essas vacinas, essas coisas de ciência é feito tudo de qualquer jeito. Você vai dizer, não, senhor, não é feito de qualquer jeito, não. É seguido um rigoroso método científico. Todo cientista tem que seguir várias etapas, todas comprovadas cientificamente. Gente, a gente fez isso aqui em poucos minutos, mas para chegar a um resultado mesmo de uma pesquisa, demora muito tempo. Tem experimentos, quando eu trabalhei no laboratório, a minha pesquisa, eu estava fazendo um teste, né, para comprovar uma teoria das substâncias que eu estava trabalhando. Tinha dias que eu passava a manhã e a tarde inteira no laboratório só para poder coletar um resultado. Então tem pesquisas que demoram anos para serem feitas. Por quê? Porque vai fazendo os experimentos, não dá certo, muda a temperatura, muda a pressão, muda as condições, testa de novo, testa mais uma vez, não deu certo, vamos continuar fazendo pesquisa. Então pesquisa demora, não é feito de um dia para a noite não. A gente já chegou em conclusões rápidas aqui, porque tudo isso que a gente concluiu a gente já sabe, né? Mas quando você vai partir do zero, rapaz, vamos tentar descobrir se determinada fruta tem uma atividade antioxidante, pode combater uma doença. Isso demora muito tempo. Então, quando você vê alguma notícia científica de responsabilidade, um artigo científico mesmo publicado, bonitinho, né? Não duvide, tá? Defenda a ciência, acredite, porque isso não é feito do dia para a noite. Isso não é feito qualquer doidinho, não. São pessoas formadas, são pessoas ali que estudaram anos e anos sobre determinado assunto, fizeram mestrado, doutorado, né? Passaram anos estudando só aquilo ali para poder publicar, para ter respaldo científico para publicar um artigo, tá bom? Então, sejam defensores da ciência. Quando alguém falar alguma coisa, explique, gente, não é assim, não é feito de qualquer forma. Existe um método científico que todo cientista segue, tem todo um processo de levantação de hipóteses, muita leitura, porque para você chegar em determinadas conclusões, você tem que ler muito, gente. Você tem que estudar, a gente vai estudar sobre, a Lara quer estudar e a Adiele quer estudar sobre os benefícios da laranja. Elas vão ter que passar dias e dias lendo tudo que elas puderem ler sobre a laranja, todos os artigos científicos publicados sobre laranja, elas vão ter que ler muita coisa, vão ter que estudar muito bem a laranja, quais são os micronutrientes que a laranja tem, qual é a melhor época de plantação, tudo elas vão ter que estudar para depois elas fazerem uma pesquisa. Ninguém faz uma pesquisa do nada. Elas vão ter que primeiro estudar tudo que já foi publicado sobre aquele assunto. Então leva tempo, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gratificante, tá bom? Então, espero que um dia aí, quando vocês estiverem já na universidade, desenvolvendo pesquisa independente na área que vocês estiverem seguindo, vocês mandem uma mensagem para mim: professor, sou um cientista hoje, estou fazendo uma pesquisa na área tal, estou na universidade, esse é um sonho da minha vida, vai ser vocês entrando na universidade e fazendo pesquisa de verdade mesmo, como cientistas, tá bom? Tudo bem, nosso capítulo 3? E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Eu acho que é um capítulo muito interessante sobre o método científico, é muito legal. E aí, quando a gente voltar no presencial, a gente vai fazer um experimentozinho, tá? A gente vai criar uma situação pra gente seguir todas as etapas do método científico, tá? Só que é um problema novo. A gente vai criar lá uma situação na sala e aí vocês vão junto comigo. Nós vamos passar praticamente uma semana ou duas fazendo um experimento, tá certo? Todo dia nós vamos observar para ver, vocês vão anotar as observações de vocês, depois nós vamos criar hipóteses, depois nós vamos fazer os experimentos para no final a gente chegar numa conclusão. E aí, tudo bem? Topam fazer um método científico? Vai ser massa, viu, Adiel? Eu vou pensar num problema para vocês me ajudarem a descobrir. Nós vamos fazer uma observação. Então pronto, todo mundo topa, né? Vamos fazer uma pesquisa bem simplesinha, mas pra gente pôr em prática o método científico, vocês verem na prática como é, tá certo? Passar uma semana, toda vez que a gente, tipo assim, leva o experimento pra sala, faz os testes,
E aí deixa lá, toda semana vocês vão ficar olhando, fazendo as observações para ver o que é que está acontecendo, até no final a gente levantar hipóteses, fazer as conclusões, e aí depois a gente pode até publicar. Tipo assim, a gente faz um jornalzinho junto com a Vitória, e a gente cola nas paredes da escola. Ó, nós fizemos um estudo, os alunos do 7º ano, juntamente comigo, fizeram um estudo sobre tal assunto, e depois de uma semana de experimento a gente chegou nessas conclusões aqui, tá bom? Eu vou bolar um experimento pra gente fazer um estudozinho, tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Depois nós vamos fazer atividade, nós vamos resolver algumas questões sobre isso, tá? Pra ver como é que vocês estão, tá? Se vocês conseguiram pegar mesmo, porque a gente sempre consegue aprender mais quando resolve questão, tá certo? Então, vamos ficar por aqui. Nosso capítulo 3 encerrou. Sexta-feira a gente vai ter aula, só que não é ao vivo, tá? Eu vou gravar pra vocês. E a gente se encontra de novo na próxima segunda. Se Deus quiser, espero eu que já no presencial de novo, tá bom? Ok, meus queridos, tudo bem? Não, Bia, eu não vou passar atividade pra vocês hoje não, tá bom? Você já tem aí o TD pra resolver. Oi. As atividades que você passa, tem que tirar foto e te mandar no Google Class? Não, só os alunos do online. Vocês me mostram no presencial, tá? Como eu só vou passar atividade na próxima semana, só vou passar atividade sexta-feira. Aí vocês só me entregam na outra semana, que aí já vai ser presencial, se Deus quiser. Se não voltar ainda, espero que volte, mas se porventura não voltar, aí é que vocês vão ter que bater foto, tá certo? Mas por enquanto, não. Então não tem atividade para hoje, só sexta-feira que vocês assistam o vídeo, tá? Porque quando era no presencial, não precisava você assistir o vídeo de sexta, porque a gente terminava tudo na aula, né? Só que aí, como a gente está no presencial, sexta-feira eu vou ter que vou fazer outra aula para vocês. Aí vocês assistam a aula de sexta-feira, tá certo? Combinado? Sim. Pois então tá bom. Pois tchau, gente. Se cuidem, tá? Tchau, Nicolas. Fiquem com Deus. Bia. Tchau, Riquelme. Tchau, Adiele. Tchau, Maria. Saudade de vocês. Fiquem em casa, viu? Tchau, tio. Tchau, Larinha.